Porque a gente percebe que para grande parte, né, da população, a bolsa, o mercado é algo muito distante, né? E ela não percebe como que isso está tão presente no dia a dia dela, né? Às vezes ela não percebe, e como cada país tem uma particularidade, né? Eu que já morei fora, já viajei bastante, assim, e colocava no hall das minhas, né, do que eu fazia ali, visitar as bolsas quando possível, quando tinha algum espaço. Você pega coisas bem interessantes, assim, por exemplo, na Polônia, um exemplo, né, por ter uma extensão territorial muito pequena, né, a batata tem uma importância muito grande. Por conta disso, lá você consegue operar contrato futuro de batata, né? Ô, louco. Interessante. Tem uma outra que eu... Mas você foi na Bolsa da Polônia? Sim. Ah, que legal. Bem interessante. E quais outras você foi? Onde é a Bolsa da Polônia? Na É Polônia. Cracóvia ou Varsóvia? Cracóvia. Cracóvia? Se não me engano, isso faz bastante tempo, mas foi Cracóvia. Uma outra que é bem interessante, essa é bem legal. Tem uma curiosidade que é, essa embora eu não fui nessa bolsa, mas na Bolsa da Austrália. Lá é o único local que tem uma empresa, que é um bordel com capital aberto. É mesmo? Exatamente. Acho que é Daily Planet ou The Daily, uma coisa assim. Então é um bordel gigantesco na Austrália e tem seu capital aberto em bolsa, então fico imaginando... Essa eu não sabia, a gente né? podia procurar essa ação, hein, André Moraes? Exatamente. Ah, eu não. Isso dá um rolo pra fico- mim. Não, não. você não faz ideia. Ó, na verdade, Indec, eu fico pensando, Indec, como que é feito o inventário da empresa no final. Deve ser interessante. Deve ser Tá interessante. Mas então é interessante porque... Cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Aqui, por exemplo, a nossa bolsa, a gente não percebe tanto e tal. Mas, cara, hoje olhando... Cara, as empresas que têm peso no Ibovespa é tudo commodity ou banco grandão, que são três Eu bancos achei que você ia ali, falar que a nossa bolsa é uma putaria também. Não é. Nossa bolsa... Principalmente esse rolo de Petrobras todo que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, né? É. Isso pro trader, você pode falar um pouco Não, melhor, cara, mas nego é trocar uma de volatilidade, presidente pô, não no dá pra meio você do ficar pegão, operando um né, negócio cara? desse, né? Por mais volatilidade que tenha, é surgir qualquer notícia, porque tem Mas- discurso a qualquer momento do dia, né? Mas você sabe que eu tenho... Até pra trade, né? Porque uma coisa é investir a longo prazo. Você vai ficar com estatal cheio de rolo por 10 anos, ele tem um pouco de receio e tal. Apesar de tá barato, tá barato, mas... Bom, enfim, mas eu não gosto. Até pra trade eu evito, porque, pô, esses dias tava lá no meio do pregão, não abre. Aí abre, entra o leilão de novo, porque, sabe, é um negócio esquisito. O que acontece? Tem uma questão bem particular desse fato, não diretamente ligado com Petrobras, mas aconteceu ontem, no projeto que a gente desenvolve. Porque acontece, né? Eu sou da premissa, principalmente se for trade curto prazo, day trade, por exemplo, você realmente se focar naquilo que está operando sem muita distração. Porque, para ter uma ideia, ontem, na sexta-feira eu estava viajando, não acompanhei o mercado na sexta-feira, né? Depois do feriado. E o que aconteceu no caso, ontem, o mercado já vem aquela pancada, que foi na sexta-feira, né? Tá pegando a recuperação, e depois tinha essa questão da renúncia do presidente da Petrobras. Só que o que acontece? Um dos sinais técnicos que eu mais gosto de operar, e você conhece bem, é se operar divergência da forma como o Alexander Elder me ensinou e te ensinou também. No histograma? Exatamente. No histograma MACD. Exatamente. Entendi. Isso é bem técnico, mas para quem já conhece um pouco vai entender o que eu vou falar. Se você pegar o sinal do índice ontem, ele já tinha uma pequena recuperação no final da sexta-feira, tá? Abriu com uma pequena pressão de baixa, e se você olhar, não tem nem muito o que falar em relação à parte técnica. Perdeu o fundo, já tinha os fundos de histograma muito diferentes, né? Desnivelados, indicando o sinal de compra. Teve um aluno que falou, pô, mas teve aí a questão da renúncia do presidente da Petro, aí eu fui ver, aquele mercado ficou parado, né? Ficou, sei lá quanto tempo sem abrir o papel, não sei o quê. Meu, tava pronto o trade. Você vê, eu dei uma afinada. Falei, puta, meu, se eu vou entrar aqui, e aí vai que daqui a pouco abre, vem mais uma pancada. Só que o sinal era claro, não tinha nenhum machismo ali. Perfeito o sinal. O que aconteceu? Alguns alunos entraram, eu não entrei por uma opção. E você tem que falar, né, que... Petro subiu acho que 6, 7% em alguns só abriu em minutos. gap de baixo e só subiu depois. Simples assim. Então, o que eu falo, né? Principalmente no curto prazo, day trade, eu acho que tem que ser o mais focado no sinal gráfico que você tem na tela. Porque o que você pode fazer, talvez, é usar diferentes níveis de risco para uma operação que num dia um pouco mais volátil.
né? Onde a sua posição ela vai mudar de tamanho de acordo com aquele risco. Mas não fugir daquilo. É que você gosta muito, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, de operar contrato de futuro, né? Então eu consigo me livrar disso porque eu gosto de, no curtíssimo prazo, do mercado de ações. Então, tipo assim, Petro tá com rolo, porra, eu nem abro o gráfico de Petro, boto outra coisa na tela porque eu sei, porra, tá tudo bem, vai ter uma volatilidade menor, mas eu não vou ficar preocupado se vai entrar em leilão, se não vai, se é isso, se é aquilo, porque esse tipo de risco eu não gosto de correr. Porque é um tipo de risco que pode te dar um prejuízo que não está calculado, porque tudo que não está calculado, você sabe que é um troço que é o quê? O mercado parar e abrir em gap contra a tua operação. Eu acabo fazendo isso, mas você tem toda a razão. No caso de ficar só o índice, apesar de Petro e Petro 3 e 4 junta, tem aproximadamente 11% do índice. Cara, 11% do índice rodando 7% em 5 minutos, é claro que vai mexer o papel, né? Sim. Então, mas não vai fazer o papel entrar em leilão, no caso do índice, né? A Petro, sim, a Petro entrou em leilão até por outros motivos e tudo mais, né? Mas eu evito isso pegando esse papel que tem enrosco no dia, quando eu sei que é um enrosco sério, não uma coisa que vai trazer volatilidade, isso é bom, mas quando é um enrosco sério, que pode trazer algum tipo de risco, eu não gosto, eu deixo de olhar o papel naquele dia. Não só enrosco, né, André? Você vê, por exemplo, o Arthur Lira, lá, o presidente da Câmara. Pô, ele pode trazer alguma coisa, tuitar alguma coisa, que nem era com o Trump ali na pré-eleições, digamos assim. Não é nem pré-eleições, né? O Trump usou bastante Twitter e ele conseguiu movimentar o mercado com isso. E durante o mandato dele também. Exato, durante o mandato, não só para eleições. Mas o Arthur Lira, ele tem feito bastante disso, ele tem tweetado bastante sobre Petrobras ao longo desses últimos dias, né? Então isso não é comum. Para você operar assim, você tem um sério risco adicional de volatilidade para quem está fazendo day trade, principalmente, né? Tudo bem, alguns vão falar, vamos aproveitar a volatilidade, vamos aproveitar esses gaps de baixa, de alta, enfim. O que tiver ali no papel, mas ao mesmo tempo pode sair qualquer notícia ao longo do dia que te dá uma complicação ali. Eu acho muito importante o trader, no caso, quem vai fazer as operações ainda mais de curto prazo, é entender qual que é a área onde ele fica confortável. Porque o André fez um comentário que eu acho bem interessante em relação a quem opera papéis. Eu tenho alunos que quando operavam dólar, quando operavam índice principalmente, tinham bastante dificuldade, porque ele é um pouco mais arisco, então demanda algumas particularidades em termos de operação, e quando pegaram as mesmas estratégias foram para os papéis, se deram muito bem, porque por ser mais direcional, você não vai ter tantas viradas ao longo do dia em um papel, você consegue, pegando o movimento que você está esperando, seja alto, seja baixo, se posicionar melhor. É sempre a vantagem e desvantagem, né? Normalmente, o melhor sinal que você vai ter num papel vai surgir ali naquela primeira meia hora, se for em day trade. Vai ser as primeiras 2, 3 barras de 10 minutos ali. Provavelmente se o cara perder aquele sinal, talvez ele perca um maior movimento, sendo que no índice, no dólar, já consegue ao longo do dia ter mais sinais. Então vai ter sempre esse trade-off, né? O que vai compensar mais. Para quem está, de certa forma, um pouco com dificuldade, um pouco perdido em relação a mercados mais voláteis, eu acho que para papéis é bem interessante, como o André faz bastante, né?